tarde. Para continuarmos a programação desse seminário, convidamos neste momento a Sua Excelência, o senhor ministro Maurício Godinho Delgado, conselheiro consultivo da ENAMAT. E o conferencista deste primeiro momento, Sua Senhoria, o senhor professor doutor Kazuo Watanabe, da USP. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Maurício Godinho Delgado. Boa tarde a todas e a todos. Com muita satisfação, muita honra, que damos início à fase da tarde com a conferência magna do professor doutor Kazuo Watanabe, do Seminário Internacional sobre Métodos Consensuais de Resolução de Disputas, a Justiça do Trabalho a serviço da paz, uma realização importante da ENAMAT, do Tribunal Superior do Trabalho. Quero fazer o registro já da presença telepresencial do nosso grande mestre do direito constitucional processual, do direito processual civil e dos direitos processuais correlatos, inclusive o nosso direito processual do trabalho, todos que se embeberam das lições do grande mestre, professor doutor Kazuo Watanabe. Faço uma breve menção, professor, muito obrigado pela sua presença, a um currículo brevíssimo. Se fôssemos fazer o currículo do professor Watanabe, teríamos que chegar até a noite, em função da importância da obra do nosso estimado e admirável professor. O professor Kazuo Watanabe é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, professor sênior da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor honoris causa pela Keio University de Tóquio, no Japão. Participou da elaboração de diplomas legais paradigmáticos da nossa história nos últimos 40 anos, pelo menos. Cito apenas alguns, a título exemplificativo. A Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, do início da década de 1980. A Lei da Ação Civil Pública, de meados da década de 1985. O Código de Defesa do Consumidor, já após a Constituição de 88, no início da década de 1980. Da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, extremamente importante, do início da segunda década do século XXI. Portanto, é com muita satisfação, muita honra, que vamos aqui auferir o máximo da inteligência e da expertise do nosso grande mestre Kazuo Watanabe. Quero registrar, por fim, que é autor de livros fundamentais, que todos nós temos na nossa estante em casa e nos tribunais e nas escolas de direito do Brasil e do exterior. Não vou citar todos os livros e artigos do professor Watanabe. É com muita honra, portanto, que passo a palavra ao nosso conferencista desta tarde, que fará a sua palestra pelo meio telepresencial. Muito bem-vindo, professor Kazuo Watanabe. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer as extremamente generosas palavras do ministro Maurício Godinho Delgado, da ENAMAT, que exagerou a descrição do meu currículo, mas, de qualquer forma, eu atribuo isso à sua formação gentil, né? Agradeço imensamente essa oportunidade
estou tendo de poder conversar com os magistrados da Justiça Trabalhista. E agradeço a presença online de ministros, desembargadores, juízes e demais pessoas que me honram com a presença nesta palestra online. O tema que me coube se intitula Da cultura do litígio à cultura da paz. Gostaria inicialmente de confessar que não conheço de perto os problemas que afetam a justiça trabalhista. Peço, em razão disso, que me permitam que lhes exponha os conhecimentos que tenho da justiça comum, especialmente da justiça estadual, e mesmo assim, já sem muita intimidade, pelo fato de estar aposentado há cerca de 26 anos, os conhecimentos que tenho decorrem do fato de me ter dedicado aos estudos e pesquisas de problemas ligados à justiça. Em razão da preocupação de conhecer melhor a realidade brasileira, tomamos a iniciativa, juntamente com vários colegas da magistratura, do Ministério Público e também da advocacia, de formar um centro de pesquisas intitulado CBPEG, Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, do qual fui presidente por uma década, sendo a entidade presidida posteriormente pela dinâmica e saudosa professora Ada Pellegrini Grinover e orientada pela cientista política Maria Teresa Sadek, e agora é presidida essa entidade pelo respeitado e competente advogado Celso Mori. Tive a oportunidade também de atuar por 2 anos no Departamento de Pesquisas Judiciais do CNJ como membro do Conselho Consultivo. Em razão disso, tive a oportunidade de conhecer alguns problemas nacionais ligados à justiça, de um modo geral. Feitas essas considerações, eu gostaria de dividir a palestra de hoje em alguns tópicos. Iniciarei falando da relevância constitucional da cultura da paz. Em seguida, falarei sobre a cultura do litígio e suas causas. Em seguida, algumas considerações sobre a atualização do conceito de acesso à justiça. E, por último, se o tempo permitir, algumas considerações sobre o tratamento adequado dos conflitos de interesse. Em relação à cultura, à relevância constitucional da cultura da paz, eu gostaria de citar, inicialmente, o magistério do saudoso professor Paulo Bonavides, constitucionalista, que, em sua magistral obra sobre direito constitucional, traz as seguintes passagens de bastante importância. O direito à paz, dizia ele, é o direito natural dos povos, direito que esteve em estado de natureza no contratualismo social de Rousseau e que ficou implícito como dogma na paz perpétua de Kant. E, em seguida, acrescenta o mestre: direito à paz, sim, mas paz em sua dimensão perene, à sombra daquele filósofo. Paz
em seu caráter global, em sua feição agregativa de solidariedade, em seu plano harmonizador de todas as etnias, de todas as culturas, de todos os sistemas, de todas as crenças, e que a fé e a dignidade do homem propugnam, reivindicam e sancionam. Paz, portanto, eu, em sentido mais profundo, perpassado de valores domiciliados na alma da humanidade. Valores providos de inviolável força legitimadora, única capaz de construir a sociedade de justiça, que é fim e regra para o estabelecimento da ordem, da liberdade e do bem comum na convivência universal. E acrescentava o ilustre mestre que o direito à paz é um princípio constitucional, com força de direito fundamental, conforme é demonstrado pelo artigo 4º, inciso 6, que inscreveu a defesa da paz como um princípio que rege o país no âmbito de suas relações internacionais. Muito embora o foco do insígne constitucionalista seja direito à paz na relação entre os povos, um direito que se qualifica como supremo direito da humanidade, suas reflexões são aplicáveis também no plano interno de um país, como está claro na observação de que a lição conclusiva dessas reflexões resume-se desse modo em fazer da paz axioma da democracia, designadamente a democracia participativa, com seus instrumentos, com sua teoria, com seus valores de igualdade e justiça social, já inscritos por direito positivo pelos legisladores constituintes que promulgaram no Brasil, em 1988, a Carta Republicana em vigor. O professor Bonavides ressalta a relevância constitucional da solução pacífica dos conflitos. A paz, no âmbito interno de um país, é resultado certamente da convivência pacífica entre seus cidadãos, o que nem sempre é possível em virtude das condições econômicas, sociais e políticas desfavoráveis que podem gerar, como vem ocorrendo em nosso país, a pobreza, a marginalização, as desigualdades sociais e regionais, além dos preconceitos e discriminações de várias espécies. Todos esses fatores negativos, como é do conhecimento geral, dão origem a inúmeros conflitos. E a paz interna depende também como são solucionados esses conflitos. Os sistemas que temos privilegiam ainda, apesar de todos os esforços no sentido de sua mudança, a solução contenciosa dos conflitos, por meio da judicialização dos conflitos e sua solução pelo critério da adjudicação por uma autoridade estatal. Esforços no sentido de mudança dessa situação, com a adoção da arbitragem e das soluções consensuais por meio da negociação, da conciliação e da mediação, vem produzindo alguns avanços, mas num ritmo ainda um pouco lento. Mas é imperioso que se ressalte que a solução amigável dos conflitos é uma das metas mais importantes da nossa Carta Política, ao lado do direito à paz, defendido com tanto brilho pelo constitucionalista Paulo Bonavides. No artigo 4º,
ao cuidado das relações internacionais, além do princípio da defesa da paz, já mencionado, ficou enunciado também em seu inciso 7, o princípio da solução pacífica dos conflitos. E em relação à solução pacífica dos conflitos no plano interno, é de suma importância, como ressalta o constitucionalista paulista José Afonso da Silva, o que os constituintes deixaram declarado no preâmbulo da Constituição. O exame dele, como ressalta o constitucionalista mencionado, das arcadas, nos dá a hermenêutica do espírito da Constituição, que procura a ideia fundante, a concepção básica que encontra sua expressão ou incorporação na Constituição, e é nessa concepção básica, por detrás da multiplicidade das normas constitucionais, que descobrimos a unidade do seu conteúdo. Esclarece em seguida que o preâmbulo das Constituições costumam indicar elementos importantes dessa concepção básica, isto é, a ideia fundante do texto constitucional. E em relação à solução pacífica dos conflitos, o mestre das arcadas tece as seguintes considerações relevantes. Diz ele: assim é que, segundo o preâmbulo da Constituição de 1988, o povo brasileiro, por seus representantes, procurou instituir um Estado democrático destinado a assegurar a todos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e externa com a solução pacífica das controvérsias. Isso está expresso no preâmbulo. Isso, mais os princípios fundamentais do respeito à dignidade da pessoa humana e da cidadania, no artigo 1º, e os objetivos fundamentais constantes do artigo 3º, especialmente o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, é que oferecem a ideia fundante, a ideia síntese da concepção básica da Constituição, e há de orientar a compreensão de todas as suas partes e normas. E não há solução mais pacífica das controvérsias do que aquela consensualmente encontrada pelas próprias partes por meio de negociação, conciliação e mediação, seja por elas próprias ou com o auxílio de terceiros facilitadores, negociador, conciliador ou mediador. Em seguida, algumas considerações sobre a cultura do litígio. Sabemos todos que é intensa a litigiosidade que afeta a nossa sociedade e compromete o desempenho efetivo e tempestivo de todos os ramos da nossa justiça. O que ocorre na justiça comum, estadual e federal, certamente ocorre na justiça especial trabalhista. Talvez com menos intensidade agora, com a recente reforma parcial da legislação trabalhista. Ao tempo em que participei da concepção do sistema do juizado especial de pequenas causas, no início da década de 1980, quando após os estudos iniciais e intensos debates, então travados, foi aprovada a Lei 7.244,
de 1984, utilizamos a expressão litigiosidade contida para descrever o fenômeno que estava ocorrendo à época de dificuldade de acesso à justiça, principalmente pela camada mais humilde da população, em razão do custo elevado, excessivo formalismo, da mentalidade burocrática e da morosidade de solução judicial. O microsistema judicial das pequenas causas deu resultado, tendo sido institucionalizado em razão disso pela Constituição de 1988, que determinou a sua ampliação também para a área criminal. Em 1995, em cumprimento ao mandamento constitucional, foi editada a Lei 9.099, que criou os juizados especiais cíveis para causas de menor complexidade e para infrações penais de menor potencial ofensivo. Não irei me deter na análise dos méritos e problemas desses juizados especiais, mas gostaria de deixar anotado que as ideias neles contidas são generosas, adequadas e propiciadores da facilitação do acesso à justiça ao cidadão comum, em especial a camada mais humilde da população. Mas isso, quero deixar bem sublinhado esse aspecto, desde que o sistema de juizados especiais seja utilizado para sua finalidade específica, que é de solucionar o grave problema do acesso à justiça, e não para a solução da crise da justiça. Lamentavelmente, o legislador ordinário, ao disciplinar o mandamento constitucional, não deu cumprimento exato a esse objetivo maior dos juizados especiais, atribuindo a eles uma competência excessiva, procurando resolver o congestionamento dos juízos comuns, e com isso comprometeu a agilidade e efetividade dos juizados, tornando-os tão ou mais congestionados do que os juízos comuns. Faço apenas essa anotação, sem entrar em outros aspectos desses juizados, pois não é o tema da nossa palestra de hoje, mas gostaria de ressaltar que o legislador, ao disciplinar a norma constitucional, esqueceu-se da recomendação de Mauro Capelletti, no sentido de que a reforma da justiça é fundamentalmente um método de pensamento. Se o método de pensamento era beneficiar o acesso à justiça, esse método deveria prevalecer para sempre, mas não transformar uma lei com origem nesse método de pensamento para um outro objetivo, que é o de resolver a crise do judiciário. Apenas estou mencionando esse aspecto para dizer que na década de 1990, a expressão litigiosidade contida, que já mencionei, era o fenômeno que dificultava ou revelava a dificuldade de acesso à justiça. E essa expressão era perfeitamente adequada. Mas vem aqui uma indagação. A litigiosidade intensa que nós estamos tendo hoje seria consequência dessa facilitação do acesso à justiça? Minha resposta a essa indagação é negativa. Certamente a gratuidade do acesso à justiça, a facilitação do acesso
podem causar algum aumento de litigiosidade, mas não a ponto de determinar a explosão da litigiosidade e congestionamento da nossa justiça. Há certamente inúmeras causas da litigiosidade e várias delas também necessitam ser devidamente analisadas e estudadas. E várias das causas, certamente, bem aplicado métodos adequados de solução de conflitos, talvez a judicialização seria desnecessária, né, para a solução desses conflitos. São duas questões distintas, embora interligadas, e que provocam juntas o grave problema do congestionamento da morosidade da justiça. Não vou mencionar, a litigiosidade tem inúmeras causas, mas não vou mencionar nesta palestra as causas que, em meu sentir, são as determinantes da intensa litigiosidade que nós temos presentemente. Fica para uma outra oportunidade algumas considerações a respeito. Mas é necessário ressaltar que a judicialização excessiva e, por vezes, desnecessária dos conflitos de interesse tem, pelo menos, uma causa importante e que determina o surgimento do fenômeno que costumo denominar de cultura da sentença. Essa cultura, em minha avaliação, é resultante do sistema de ensino jurídico que temos, que procura formar profissionais do direito para a solução contenciosa dos conflitos, ensinando-lhes a redigir petição inicial, contestação, impugnações, embargos, recursos, e não preparando os futuros profissionais de direito para a negociação, conciliação, mediação e outras formas de solução pacífica, solução consensual de conflitos. E isso forma profissionais de direito para a solução contenciosa dos conflitos. O grande esforço que se desenvolve na atualidade é transformar a cultura da sentença em cultura da paz ou da pacificação. Há, porém, inúmeros obstáculos que se antepõem a esse movimento, pois na sociedade brasileira há uma cultura forjada ao longo de séculos de dependência do paternalismo do Estado, de que decorre a preferência e confiança nas soluções adjudicadas pelas autoridades estatais. A cultura da sentença, em consequência, existe entre os profissionais do direito e também entre os próprios jurisdicionados. O movimento em que estamos envolvidos ultimamente, de divulgação da cultura da mediação e da conciliação, ou seja, da solução amigável dos conflitos de interesses, nós percebemos nitidamente a existência dessa cultura da sentença. Em consequência, a arbitragem, após o marco regulatório de 1996, emplacou, porque, de alguma forma, é uma solução encontrada com a intervenção, com a solução adjudicada por um terceiro. Mas a mediação, que é socialmente mais valiosa, pela celeridade, economia de tempo e dinheiro,
pela participação das próprias partes na busca de solução de consenso, pela previsibilidade da solução, pela confidencialidade e outras vantagens mais, ainda não vem merecendo a aceitação dos jurisdicionados. Na área empresarial, por exemplo, na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP, FIESP, onde nós atuamos, lançamos em 2014 o Pacto de Mediação, com o objetivo de gerar a cultura da pacificação. Apesar do grande sucesso do evento, com a adesão de empresas, escritórios de advocacia e profissionais de várias áreas, ainda não se nota a adesão à solução consensual pelas pessoas envolvidas em conflito de interesse. Esse pacto foi divulgado em várias outras cidades, como Recife, Curitiba, Porto Alegre e outras localidades, mas, no entanto, até agora produziu poucas frutas. Nesse contexto socio-jurídico, como podemos pensar na relação litigiosidade e cultura da paz? Eis a grande indagação, dizer, o que devemos fazer para que haja efetivamente a formação da cultura da paz. Uma preocupação que tenho tido e tenho desenvolvido algumas considerações a respeito é a respeito da acepção exata que devemos dar ao princípio do acesso à justiça. Tenho defendido que se trata muito mais de acesso à ordem jurídica justa do que propriamente acesso aos órgãos do Poder Judiciário. E por isso mesmo tenho sustentado que esse direito, o direito de acesso à justiça, vem passando por uma atualização, não significando mais, sublinho esse ponto, acesso aos órgãos do Poder Judiciário para a solução das controvérsias. Significa, em um modo de sentir, um direito que propicia a tutela contra qualquer modalidade de negação de justiça e que propicia aos cidadãos solução adequada dos conflitos com instituições ou pessoas plenamente qualificadas, não necessariamente apenas por pessoas pertencentes ao Poder Judiciário ou às instituições públicas, como também às instituições privadas que praticam essas atividades de acolhimento das pessoas para dar solução às suas controvérsias. É também um direito, esse é um ponto que eu reputo de suma importância, que informa e orienta apropriadamente os cidadãos sobre seus direitos e problemas jurídicos que estejam dificultando o pleno exercício da cidadania. Este ponto reputo de suma importância como elemento integrante do direito ao acesso à justiça. E eu vou, em seguida, tecer um pouco mais de considerações a respeito. E também um direito
que procura remover todos os obstáculos que se anteponham à plena realização do acesso à ordem jurídica justa. Nessa concepção ampliada e atualizada do direito de acesso à justiça, o nosso sistema de justiça passa a ter uma acepção bem mais ampla do que usualmente se defende, né, e se entende e se ensina nos cursos de direito. O sistema de justiça, hoje, com essa concepção ampliada de acesso à justiça, é abrangente não apenas do judiciário, como também de outras instituições públicas e privadas, como já mencionei, que atuam com qualidade e seriedade na distribuição da justiça no sentido amplo, consistente não apenas na solução de controvérsias, como também na prestação de assistência jurídica integral nos termos do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Inclusive serviços de informação e orientação que possibilitem efetivo exercício da cidadania, o pleno resguardo da dignidade da pessoa humana. Em relação ao judiciário, essa concepção de acesso à justiça amplia o elenco dos serviços judiciários, que abrange não somente a solução dos conflitos pelos métodos contenciosos, ou por meio de solução edificada por meio de sentença, como também os prestados por outros mecanismos de solução adequada dos conflitos, em especial os consensuais. E abrange, este é um ponto que eu gostaria de ressaltar, também a prestação de serviços de informação e orientação aos cidadãos em relação aos seus direitos e problemas jurídicos, até mesmo não jurídicos em certos casos, prestados atualmente por alguns CEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos, bem organizados, que têm o setor de cidadania, além do setor de solução pré-processual de conflitos e solução dos conflitos judicializados, processualizados. Sem que se tenha informações sobre o direito, a pessoa não tem a possibilidade de saber de sua lesão. Por isso, sequer surge o problema de acesso à justiça. Esse problema é sumamente preocupante no Brasil, que tem um elevado índice de analfabetismo absoluto. Cerca de 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais, segundo dados de 2018 do IBGE. E é mais grave ainda o índice de analfabetismo funcional, isto é, pessoa que é capaz de identificar palavras, números, assinar nome e ler frase, mas não consegue realizar tarefa se precisa ler um pouco mais que isso, um parágrafo de um texto de vida cotidiana, como recorte de jornal, um cartaz ou até mesmo uma receita de bolo, que totalizaria, segundo o IBGE, 38 milhões de pessoas. Somando as pessoas absolutamente analfabetas ou com analfabetismo funcional, nós temos uma população de cerca de 50 milhões de pessoas. A importância do setor de cidadania é evidenciada na atualidade pelos problemas e sofrimentos enfrentados pela população hipervulnerável da sociedade na obtenção, por exemplo, do auxílio emergencial
durante a crise social gerada pela pandemia da Covid-19, com falta de informação e orientação sobre o modo de postular o benefício, com as imensas dificuldades de obtenção dos documentos necessários, provocando filas e mais filas de pessoas que nelas permanecem angustiadas por horas e horas. No artigo intitulado Auxílio Emergencial e Justiça, publicado no jornal Folha de São Paulo, de 3 de agosto de 2020, as juízas federais Lívia Pérez, Luciana Ortiz Zanoni e Clara Mota puseram bem à mostra esse problema, informando que parte dos beneficiários do auxílio emergencial são hipervulneráveis que não conseguem se cadastrar, porque são pessoas em situação de rua, não documentadas, migrantes, refugiados e integrantes de povos e comunidades tradicionais. A eventual tutela do direito dessas pessoas exige providências anteriores à judicialização de suas pretensões, ficando bem evidente assim que o acesso à justiça, na dimensão atualizada, acima já mencionada, deve abranger não somente a esfera judicial, como também a esfera extrajudicial. Por último, gostaria de tecer algumas considerações sobre o tratamento adequado dos conflitos. Quando se fala em tratamento adequado dos conflitos, há pelo menos 2 perspectivas importantes. A que considera os conflitos globalmente, ou uma grande parte deles, com vistas à organização mais adequada do sistema de justiça, em especial do Poder Judiciário, que é a instituição líder do sistema, e a que considera os conflitos de interesses individualizados à procura de solução adequada, seja pelo Poder Judiciário, seja por algum outro órgão do sistema de justiça, público ou privado. Foi considerando principalmente a primeira perspectiva, a da melhor organização do judiciário, mas tendo em vista também a segunda perspectiva, qual seja a da solução adequada dos conflitos e dos problemas jurídicos dos cidadãos, que escrevi em 1988 o artigo intitulado Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. Nesse artigo, cheguei à conclusão de que o acesso à justiça, como já mencionei, não pode ser estudado nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciários já existentes, não se tratando de apenas possibilitar o acesso à justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Mas voltando ao estudo dos conflitos na macro perspectiva, os conflitos globalmente, isto é, os conflitos globalmente considerados de extrema importância, não aqueles conflitos que são judicializados individualmente para a solução deles no sistema de justiça, mas conflitos que ocorrem em dimensão mais ampla, abrangente de várias pessoas, que ainda não são encaminhados para qualquer sistema de justiça. A esses conflitos macro, na perspectiva macro, que eu quero tecer algumas considerações. O estudo a respeito desses conflitos na perspectiva macro é de extrema importância, pois sem que se organize adequadamente o sistema de justiça, com pleno conhecimento dos problemas sociais
políticos e econômicos do país, não podemos ter a efetiva realização do acesso à ordem jurídica justa. E nessa perspectiva, não podemos esquecer do caráter marcadamente teleológico de nossa Constituição, como bem anota Fábio Conder Comparato em seu livro Ética, Terceira Reimpressão, que estabelece no artigo 1º, estou mencionando o artigo da Constituição brasileira, diz ele que estabelece no artigo 1º os fundamentos da República Federativa Brasileira, mencionando, dentre eles, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E no artigo 3º, enuncia a nossa Carta Magna os objetivos fundamentais, indicando no primeiro inciso, já mencionado, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Incumbe a todos os órgãos do Estado, incumbe inclusive ao Poder Judiciário. Este é um ponto importante. Este é o caráter, vou dizer, teleológico da Constituição, em que se envolvem todos os órgãos do Estado, inclusive o próprio Poder Judiciário. Incumbe, repito, a todos os órgãos do Poder Judiciário, do Estado, inclusive ao Poder Judiciário, a efetiva realização desses fundamentos e objetivos básicos da República Federativa do Brasil. Cabe ao Judiciário organizar-se e atuar de forma tal que contribua efetivamente, ao lado de outros poderes, para a plena realização de todos os objetivos fundamentais enunciados no artigo 3º da Constituição. Evidentemente, dentro dos limites de suas atribuições. O Judiciário não pode mais ser neutro e passivo em relação aos conflitos que ocorrem na sociedade, no que diz respeito ao seu tratamento na perspectiva macro mencionada. Deve ser imparcial na solução dos conflitos de interesses individualizados, sim, mas não neutros e passivos no tratamento adequado dos conflitos de interesses na perspectiva macro. A existência de inúmeras causas da litigiosidade ficou bem evidenciada numa pesquisa realizada pelo Departamento de Pesquisa e Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Essa pesquisa foi realizada em 2009 e teve por origem uma sugestão formulada pela professora Maria Tereza Sadek e por mim, como integrantes do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, e teve por tema demandas repetitivas e morosidade da justiça civil brasileira, da qual participaram 3 conceituadas instituições de ensino: Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Procedendo à análise, posteriormente à conclusão das pesquisas, procedendo à análise das conclusões e sugestões contidas apresentadas por essas 3 instituições, o Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ apresentou em julho de 2011 as seguintes conclusões extremamente importantes em relação à postura ativa do Judiciário no tratamento dos conflitos de interesse. Diz: os relatórios, de forma sintética, identificaram os seguintes desafios que se colocam para o Judiciário. 1. Uma trajetória de judicialização em que vários atores, governo, mídia e advocacia, fomentam o crescimento da litigiosidade. 2. Uma conjuntura socioeconômica que colaborou para um crescimento vertiginoso de demandas ligadas ao sistema de crédito no Brasil. 3.
um quadro de variados incentivos para litigação e para interposição de recursos, o que só reforça a morosidade e o congestionamento do sistema judicial, em um ciclo vicioso e em um contexto em que a cultura da conciliação ainda encontra pouco espaço. E conclui: em face da crise da morosidade judicial, o judiciário, este é o ponto importante da conclusão do CNJ, o judiciário não pode agir mais reativamente ao aumento sistemático da litigância processual. Antes do caráter proativo, ações de caráter proativo, capitaneadas pelo Poder Judiciário, incluindo o CNJ, são necessárias para o efetivo combate do problema e passam pelo aperfeiçoamento da gestão judicial, pela legitimação dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, pela elaboração de política de redução e filtro das demandas judiciais e pela cooperação interinstitucional com órgãos da administração pública, no caso presente com INSS, Ministério da Previdência Social e Banco Central, e com instituições privadas ligadas ao maior número de litígios, bancos, empresas de telefonia, etc. Enfim, nessa visão macro, o judiciário não pode ficar passivo mais. Tem que adotar um papel ativo, fazer interlocução com grandes litigantes mais habituais, com órgãos estatais, aqueles órgãos reguladores, né? Agências reguladoras que procuram fiscalizar, que devem fiscalizar, mas não fazem, as atividades das instituições privadas que obtiveram a privatização de serviços públicos. Esse papel ativo é de suma relevância para que o sistema de justiça seja melhor e o acesso à ordem jurídica justa seja realmente efetivo. Agora, no estudo dos conflitos de interesse na perspectiva micro, em relação à justiça trabalhista, os dados do CNJ, da Justiça em Números, revelam que a justiça trabalhista é campeã das soluções consensuais. Os dados são extremamente alvissareiros, mas talvez pudesse melhorar um pouco mais se houvesse a possibilidade de fazer as interlocuções políticas e atuação ativa, né, na perspectiva macro que já mencionei. Um dos dados elementares do direito ao acesso à justiça, além da efetividade e da tempestividade, é a adequação dos métodos de solução de controvérsia. É necessário que se aceite, sem temor de estar cometendo qualquer impropriedade científica, que o estudo dos chamados meios alternativos de resolução de conflitos constitui um capítulo importante do direito processual civil e direito processual do trabalho também, e não um mero apêndice dele para ser estudado em disciplina coadjuvante, por exemplo, de práticas judiciárias, ou senão em disciplina autônoma como sociologia jurídica. Hoje, não podemos mais considerar o direito processual civil como ramo do direito que estuda exclusivamente a técnica de solução imperativa de conflitos. Vários outros métodos de resolução de conflitos igualmente eficientes, em especial os consensuais,
Aliás, para certos tipos de conflitos, em especial aqueles em que as partes estão em permanente contato, os métodos consensuais são até mais adequados e eficazes do que a solução sentencial, e por isso hoje são denominados de métodos adequados, e não mais de controvérsia, ou não mais de soluções alternativas, né? Métodos alternativos de solução de controvérsia. Os conflitos de interesses, suas causas, suas características e formas mais adequadas de prevenção e solução devem ser objeto de estudo específico na disciplina de direito processual, pois a adequação dos métodos de prevenção e solução deles depende depende do perfeito conhecimento de sua natureza, suas características e suas peculiaridades. Num plano mais amplo de busca de solução para a intensa conflituosidade que acomete a sociedade brasileira, que é a causa da sobrecarga que compromete o adequado desempenho do nosso judiciário, há a necessidade de estudo multidisciplinar com envolvimento, além do direito, de outras ciências, em especial da política, sociologia, economia, psicologia, até da psicologia. Enfim, para não me alongar mais, eu gostaria de me ficar apenas nessas considerações e terminar esta pequena palestra ressaltando que a Resolução 125 do CNJ de 2010 procurou incorporar essas ideias todas, não somente da atualização do conceito de acesso à justiça, né, como acesso à ordem jurídica justa, como também incentivar o tratamento adequado dos conflitos, né? Tanto que essa resolução é vista por algumas pessoas apenas como um ato de institucionalizar, que institucionalizou a mediação e a conciliação no âmbito judiciário. Mas, pelo contrário, a resolução diz expressamente, como título da matéria regulada, que se trata de resolução que cuida do tratamento adequado dos conflitos. E a utilização dos meios consensuais constitui apenas um dos instrumentos. E, fora essas considerações, eu gostaria de ressaltar uma preocupação que em relação à resolução e outros meios adequados de tratamento dos problemas judiciários, um risco que, historicamente, o Brasil tem apresentado em relação a boas medidas, uma preocupação no sentido que a utilização dessas soluções não sejam desvirtuadas. Tivemos na Constituição do Império, talvez uma das políticas mais abrangentes de tratamento dos conflitos, porque a Constituição exigia previamente a prévia tentativa de solução amigável para que pudesse ter acesso à justiça. E para esse fim, dizia a Constituição do Império, era criado
o juizado de paz, o juiz de paz. Mas, no entanto, a utilização política do juiz de paz fez com que essa política pública extremamente abrangente resultasse em nada e acabou sendo revogada. E, posteriormente, demorou-se muito para que a ideia da mediação e da conciliação fosse retomada. E mesmo em relação ao juizado de pequenas causas, como já mencionei, houve um desvio de rota, em meu modo de sentir, uma instituição criada fundamentalmente para facilitar acesso à justiça para a camada mais humilde da população, está sendo utilizada hoje para solucionar a crise de desempenho da justiça. Espero que a política pública instituída pela Resolução 125 se mantenha íntegra e não seja utilizada para resolver a crise de desempenho da justiça, permaneça sempre e cada vez melhor aperfeiçoada essa política pública, a política judiciária, para o aperfeiçoamento do sistema de justiça, vale dizer, para melhorar sempre e mais o acesso à ordem jurídica justa. Agradeço a todos pela atenção. Foi uma grande honra poder conversar com os senhores. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Dr. Kazuo Watanabe, pela brilhante conferência proferida neste seminário sob o título Da Cultura do Litígio à Cultura da Paz. A todos que compareceram ou que acompanham esse seminário de modo virtual, expresso em nome da organização do evento o nosso mais profundo agradecimento. Devolvo a palavra ao cerimonial. Neste momento, será feita a entrega virtual do certificado ao conferencista. Obrigado. Obrigado. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Maurício Godinho Delgado, conselheiro consultivo da INAMAT. Neste momento, se desfaz a mesa desta conferência para a continuação da programação.